Boa tarde a todos. Que adrenalina, que alegria, que honra, que responsabilidade estar aqui no palco de um evento, de um fórum que eu frequento, aí na plateia há no mínimo 10 anos. Estou inebriada, me sentindo muito, muito privilegiada por estar no centro de um debate tão relevante que é a nossa liberdade. É um sentimento de pertencimento, de convergência, apesar de saber que eu sou uma gotinha no meio de um oceano imenso, hoje eu sou uma gotinha aderente a outras 1000 gotinhas que estão aqui hoje e que precisam e que hão de desaguar num Brasil muito melhor desse que a gente está vivendo hoje. Bom, gente, a história é a seguinte. Há mais ou menos 10 anos, eu comecei a me interessar por este universo das ideias libertárias, das ideias liberais. E desde essa época, na verdade, antes mesmo de eu iniciar o estudo dos autores liberais, dos clássicos, dos austríacos, dos contemporâneos, eu já me considerava uma liberal na prática, assim, meio que intuitiva, porque eu acreditava muito no poder da evidência, no poder do empirismo, daquilo que é palpável, daquilo que é concreto. E eu sempre tive uma certa aversão àquele discurso da modinha que as pessoas repetem, que a coletividade repete de um jeito muito passional, assim, de forma automática, sem pensar. E o que eu acho que todos esses autores, tanto os liberais quanto os libertários, têm em comum, e o que eu acho mais sedutor, mais fascinante no liberalismo, é a racionalidade. Na verdade, o liberalismo, ele não é para os apaixonados, aqueles que são reféns de desejos utópicos. Não é para os infantis que são escravos das suas próprias vontades. Não é para aquele que acredita que vai vir um salvador e num passe de mágica vai entregar um mundo justo e igual para pessoas desiguais. O liberalismo é para os racionais, é para aqueles que ousam divergir, é para aqueles que sabem que pessoas livres não são iguais e pessoas iguais não serão livres. É exatamente por isso que estamos aqui hoje, porque somos dissidentes. Somos dissidentes desse novo senso comum que se instalou no Brasil. Esse politicamente correto, que impõe mordaça, esse coletivismo. Estamos aqui hoje porque precisamos falar mais alto, precisamos elevar a nossa voz. Estamos aqui hoje porque se não elevarmos a nossa voz, seremos calados para sempre. Estamos aqui hoje porque não aceitaremos essa tirania do silêncio. E eu, particularmente, estou aqui hoje, não como grande entusiasta que eu sou do fórum, não como apoiadora que hoje somos do IFL, do Instituto maravilhoso, que faz um trabalho divino, muito menos porque sou uma referência na doutrina ou qualquer coisa do tipo, sou muito mais uma curiosa, mas eu estou aqui hoje por uma decisão que eu tomei há um ano de me comunicar pela internet. Às vésperas do primeiro turno da eleição, eu decidi abrir o meu Instagram e eu tinha um objetivo, que era entender a mente daquelas pessoas que ainda acreditavam e apostavam na ideologia esquerdista. Eu queria convencê-las de resgatar o pragmatismo, a racionalidade na formação do voto. Porque para mim era muito nítido, era muito claro que o excesso de sentimentalismo, que a idolatria excessiva, a demonização aos políticos, era algo que comprometia o voto, que contaminava o voto. Para mim, votar é algo objetivo, coloca na balança. Ano passado a gente tinha candidatos que tinham mandatos pretéritos, coloca na balança. A ideia de que a gente precisa gostar de um político é extremamente equivocada. Eles estão lá para gerar resultados à coletividade. O nosso papel é cobrar. A gente não precisa gostar.
Então, a minha batalha era basicamente essa. Confesso que não fui bem sucedida, né, dado o resultado das eleições. Acredito que a maioria aqui está insatisfeito com a esquerda no poder de novo. Mas, durante essa caminhada, eu conheci pessoas muito interessantes. Eu conheci pessoas realmente bem intencionadas. Durante essa caminhada, eu aprendi muito mais do que eu tentei ensinar através de alguns vídeos que eu fazia. E durante essa caminhada, eu entendi que era importante que as pessoas entendessem, sim, um pouco de economia, de política, o básico, para que elas se emancipassem desse Estado gigantesco, esse Estado caríssimo, esse Estado usurpador que confisca o nosso salário, que confisca a riqueza alheia e que devolve migalhas. Era importante as pessoas conhecerem um pouquinho de política e economia, sim. Mas muito mais do que aprender economia, eu aprendi que as pessoas precisavam deixar de ser manipuladas. E a manipulação, gente, não vem pela pauta política, não vem pela pauta econômica. Até porque 99% dos brasileiros não têm tempo para se inteirar do cenário político. Eles estão lutando pela sua sobrevivência. Eles estão vendendo o almoço para comprar o jantar. A manipulação vem pela pauta moral, vem pelo aspecto comportamental. E hoje existe uma doença contemporânea, e nem é só no Brasil, é no mundo inteiro, chamada sentimentalismo, cultura da vitimização. Essa cultura, ela abre espaço para esse coletivismo, para o politicamente correto se instaurar como senso comum, e ai de quem divergir. E aí surge esse movimento de minorias. Qual que é o problema do movimento de minorias? O problema é que ele não é ancorado na razão. Ele não está baseado em métricas que deram certo. Eles estão pleiteando desejos irracionais, baseados em sentimentos de ressentimento, inveja, insegurança, incapacidade. Thomas Sowell diz que existe um novo nome para a inveja, e é justiça social. Os justiceiros sociais, eles bradam que o Estado resolva suas dívidas históricas. Certamente, esses justiceiros sociais não alcançariam sucesso sem esse empurrãozinho estatal. Quem ganha com isso? O Estado esquerdista, que consegue muito facilmente cooptar mentes de pessoas fracas, ressentidas, vítimas. Essas pessoas não querem ser emancipadas. Elas precisam de uma ideologia que reforce a condição de pobres coitadas. E aí, gente, o que acontece? O Estado esquerdista vai aumentando a sua base de apoiadores. E quem perde com isso? Todo mundo, já que esses movimentos não têm resultado prático algum, além do grito. E aí a gente chega nessa era em que de nada vale dado concreto, vale o sentimento e a opinião. Então, de que vale um físico ganhador do Prêmio Nobel dizer que não estamos vivendo uma emergência climática? Se a Greta e o DiCaprio e a Anitta bradam sobre aquecimento global, não vale nada, eles gritam mais alto. E aí, a gente vive hoje essa era em que, se a gente não consegue defender o nosso direito individual, porque existem várias minorias unidas, a gente fica calado nessa espiral do silêncio. Por isso que fóruns como esse são extremamente necessários e fundamentais. O que o coletivismo tem a ver com este painel e com o tema do fórum, que é destruição criativa? Gente, eu vou pedir licença para beber uma água, porque eu estou com a adrenalina alta aqui.
Ótimo. O que tem a ver o coletivismo com o princípio da destruição criativa, que é uma teoria de Joseph Schumpeter, e que é o tema do fórum? Tudo. Na medida em que a mídia tradicional hoje está ocupada por esta ideologia esquerdista. A esquerda fez um trabalho brilhante no passado. A gente, inclusive, teve uma palestra brilhante do Lucas, da Brasil Paralelo, ontem, em que ele faz uma cronologia maravilhosa de tudo que aconteceu no mundo para a gente estar onde a gente está hoje. E Gramsci previu, então, essa hegemonia cultural, que é esse pensamento único, dominante, ao qual todos devem aderir, porque é muito nobre, é muito bonito, e você é taxado de desumano, de fascista, de golpista, se você não adere. Quem não pensa igual é calado. Hoje, a mídia tradicional está ocupada por esta ideologia, sim. Assim como as instituições de ensino, arte, cultura. Mas a boa notícia é realmente o princípio da destruição criativa através da internet, que substitui os jornais impressos pela mídia digital. Hoje nós temos plataformas, mídia social, em que as pessoas emitem a sua opinião. Eu sou um exemplo em pequena escala disso, uma cidadã comum, uma advogada, que falou um dia na internet, uma comunidade ali ouviu. Os palestrantes que eu vou chamar agora, e que eu tenho assim, a honra de integrar esse painel com eles, eu conheci pela internet. E eles fazem um trabalho fundamental para combate à desinformação e para desmascarar essa militância na imprensa, no judiciário, nas instituições de ensino. E eles estão diariamente lutando contra isso. Precisamos acompanhar essas mídias alternativas. Precisamos tirar a venda das pessoas. Antes de chamar esses palestrantes, eu queria deixar vocês com uma frase. Não é de um célebre liberal. Vai ser de um célebre conservador, porque eu acredito que o momento realmente exige que nos voltemos para a pauta moral. Chesterton dizia: a tirania dos que se erguem não pode ser mais assustadora do que a sujeição daqueles que se ajoelham.